Fala Padawan, para aprender mais um fundamento, mais alguma coisa de base. Então vamos lá. As configurações gerais do quadro, elas são muito importantes porque elas vão permitir que você faça filtros, edite o que vai aparecer, o que é exibido no quadro é determinado a partir desse carinha, dessas configurações gerais. Vamos lá dar uma olhada nele. Abra um quadro qualquer, tá bom, cidadão? Abra um quadro qualquer e vá aqui em configurações do quadro, nessas reticências aqui, configurações do quadro. Beleza? Então, por hora, para de mexer em outra coisa. Se você mexer em outra tela, olha para cá, presta atenção em mim. Depois você vai lá e você vai exercitar, tá bom? Então, temos aqui o General, ou o general, né? O que é geral, as configurações gerais do quadro, e filtros, tá? Então, você tem aqui o nome do quadro, CLB Board, tá? Você pode mudar o nome para CLB Rock and Roll Baby. Outro baby também está certo, mas é outro contexto. Aqui administradores, você vai permitir quem que pode acessar. E aqui você pode colocar grupos e usuários, tá bom? Roles não são possíveis aqui. Localização, onde ele está localizado, né? Ele está localizado no Collaboration Remix. Então, se eu for no Collaboration Remix, estou vendo aqui o CLB Rock and Roll. Então, não tem nenhum outro quadro debaixo dele. Poderia ter mais. Filter, tá? Aqui ele está dizendo que tem alguns status não mapeados e tal, mas não vamos olhar para isso agora não. Filtro salvo. Filtro salvo, eu posso trocar o filtro salvo. Tenho vários filtros aqui. Current User Board, tenho vários. E esse filtro, ele é criado automaticamente na hora que eu crio um quadro. Quando eu vou aqui, ó, criar quadro, e em criar quadro, eu seleciono a opção. Se eu selecionar essa ou essa, ele vai criar um filtro por trás do quadro para mim, esse filtro vai estar lá por baixo, tá bom? Então, fica ligado nisso. E eu posso editar o filtro, tá? Posso editar o filtro, por exemplo, ele está aqui dizendo que não quer que tenha subteste, né? In issue type, not in subtask, então não vai ter subteste. Eu posso dizer também que não vai ter bug. E aí se eu salvar aqui, ó, e voltar lá pro quadro, vamos voltar para o quadro. Vamos dar uma... Tadã! Resolvi todos os bugs. Ou não, né? Então vamos lá nas configurações do quadro. E aí é importante ó, que ele exibe qual o filtro, tá bom? E de se está usando ranking ou não. Ranking é a possibilidade de você ordenar aquele cara ali no Gira, tá bom? Então se você trocar o filtro, por exemplo, colocar Order by Priority, ele vai dizer que você não está usando ranking, então você não vai conseguir reordenar, ele vai ordenar naturalmente com base na prioridade, tá bom? Eu gosto dessa prioridade, eu gosto desse jeito de organizar por ranking, porque eu consigo ordenar ali no quadro e dizer a ordem das coisas, tá bom? Então, aqui, Project in Board, tá bom? Ele está aqui dentro do Collaboration Remix. E aqui tem um Kanban Board Subfilter. Kanban Board Subfilter. O que é isso? Porque tem uma diferençazinha do Scrum pro Kanban e é essa aqui, tá bom? No Kanban Board Subfilter, você tem o seguinte. Eu nunca vou ter eu nunca vou ter o sprint, né? Então não fecho os quadros ali, não fecho os ciclos dos quadros. Esse subfilter ele diz assim, ó, exiba tudo que tiver no quadro. Agora, que estiver sem uma versão releaseada, né, sem ter gerado um release, ou fixed version está vazio, tá bom? Então vai exibir tudo lá que está com a versão, mas está unreleaseada, né, não gerado release, ou a fixed version está vazio. E ele dá o hide após 2 semanas. Eu posso escolher o período aqui, nevermind, show them all, show all issues, né? Então esse aqui vai ficar para sempre o quadro lá e nunca vai ter fim. 4 semanas, 2 semanas ou 1 semana, tá? Uma coisa que você pode fazer também, ó, vamos ver como isso aqui vai impactar o quadro. Deixa eu voltar aqui no quadro. Release, new version. Ele tá pegando as issues aqui do DOM, tá? Released. E vou dar o release. Então ele criou uma versão e releaseou a versão, tá bom? Então aqui a gente tem releases, tá? No treinamento de introdução a gente fala mais sobre isso, tá? E ele tem aqui a versão que foi gerada, tá? Se eu tiver uma versão aqui, criar uma versão, associar itens a ele,
e ele não vai sumir do quadro, ele só vai sumir quando a versão for releaseada. Vamos dar um exemplo aqui. Release to. Aqui, ó, unrelease, tá vendo? Unrelease. Ó, release to. Vou voltar aqui. Tem nenhuma versão dentro dele, né? Tem uma issue dentro dele. Vamos lá. Vamos colocar algumas versões dentro dele. Algumas issues dentro dessa versão. Vou colocar aqui, ó. Dentro do release 2. Vou colocar esse cara aqui. Dentro do release 2. E agora eu movo para Done e eles não sumiram ainda. Como não sumiram? Porque a versão não foi releaseada. Então eu posso chegar aqui, beleza, beleza, e eles vão sumir, tá? Então esse subfiltro é para isso. Ele vai esperar que ou a versão seja releaseada, ou complete 2 semanas, 1 semana, 4 semanas, que você preferir. Então se você não trabalhar com releases, com versões, você não usa essa versão para nada, você só espera o tempo ali de 1 semana, 2 semanas ou 4 semanas para elas sumirem do quadro, beleza? Então passamos por toda a parte do general. É isso aqui. Fica ligado na próxima aula em que vamos falar sobre colunas.